Ok, sejam bem-vindos, boa noite. Para quem não me conhece, sou a irmã Sirlene. É um prazer estar com vocês aqui nessa primeira experiência nossa, nessa plataforma, junto com colaboração da equipe da Dominus, em nome do Jorge, que está nos acompanhando. Nosso já muito obrigada pelo carinho que tem nos ajudado nesses últimos anos. E trabalhando hoje conosco vai ser o padre Lino, que na realidade é José Lino Reinaldo Oliveira. Ele mora aqui em São Paulo, ele é provincial da província São Paulo, aqui em São Paulo, porque no Brasil, na parte masculina, tem 2 províncias e uma região. Então, ele faz parte da província de São Paulo, Apóstolo. Aqui, na província deles, a sede é em São Paulo. E ele é o provincial, também um comediante nas horas vagas e também nas suas homilias. E ele vai trabalhar hoje conosco falando sobre o chamado à santidade. Então, vamos, de fato, conhecer um pouco disso, e, ao mesmo tempo, ele vai apresentar para nós esse lado da santidade dentro da vocação. Padre Zelino, seja muito bem-vindo. Aí, lembrando os que estão conosco, durante a apresentação, se querem, de repente, fazer pergunta, escreve lá no chat, e no finalzinho a gente vai dar um tempo para quem deseja fazer alguma pergunta, tá bom? Podemos começar, padre, fique à vontade, se precisar de apoio, o Jorge está logo aí, tá bem? Beleza. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria nós estarmos reunidos virtualmente, mas unidos pela graça da fé. Então, a sugestão que a irmã Sirlene me apresentou foi esse tema, né? Dentro da perspectiva da nossa vida, Deus tem um chamado para nós. E dentro dessa perspectiva de chamado, nós somos chamados inicialmente e primeiramente a vivermos a santidade. A base daquilo que eu vou partilhar com vocês está nesse livro aqui, Teologia da Vida Consagrada, do Padre Lourenço Crins, nosso querido e saudoso Padre Lourenço, que faleceu recentemente. Um homem que, para mim, na minha vida, foi um divisor de águas quando eu me deparei com o Padre Lourenço e com um curso que ele deu sobre a Teologia da Vida Consagrada. E dentro da perspectiva da Teologia da Vida Consagrada, eu separei essas 3 dimensões no sentido de que nós possamos viver a santidade. Mas antes disso, eu gostaria de começar com um texto bíblico, porque minha concepção de vida e de partilha, de aprendizado, parte a partir da palavra de Deus, que é o nosso centro, a nossa essência, é o nosso necessário do dia a dia. Então, eu escolhi Mateus, por gostar de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, diz assim: Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe Jesus: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa de Mateus, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Por que o texto do chamado de Mateus, nesse mês vocacional, nesse tema vocacional, e justamente nesse dia que nós refletimos sobre o nosso chamado? Nosso chamado primeiro foi a vida, e depois da vida biológica, nós somos primeiramente, fomos chamados à vida da graça. E tudo isso teve um princípio, e esse princípio foi o sacramento do batismo. Aliás, o próprio Padre Lourenço, em um dos capítulos desse livro, menciona que a vida consagrada, ela se constituiu como tal a partir da vivência radical do próprio batismo, a partir da dinâmica
da vida do próprio batismo. Viver esse batismo na sua radicalidade foi o que aqueles homens que foram para o deserto, que foram para uma vida completamente solitária, se propuseram a fazer. Pois bem, dentro dessa perspectiva de viver essa vida, a radicalidade desse batismo, surge, então, os preâmbulos de uma vida consagrada. E aí, eu apresento esse pequeno texto, essa pequena partilha dessas três bases. A primeira realidade, a primeira base da vivência teológica, nessa busca de santidade para se viver essa consagração, é a vivência do Evangelho. E o Evangelho anunciado com o quê? Anunciado com alegria. A alegria manifestada na plenitude da vida. Em segundo, é preciso tomar consciência de que esse Evangelho não se pode viver isoladamente. Essa palavra, ela não produz vida, ela não é fecunda quando ela é vivida isoladamente. Então, a vida religiosa, a vida consagrada, só tem sentido se for vivida na koinonia, na comunidade que se doa, na comunidade que se entrega, na comunidade que é capaz de perceber-se um entre outros, na comunidade que é capaz de perceber a realidade fraterna, dos fráteres, dos irmãos que vivem entre si. E depois, essa comunidade ela se lança ao serviço. Ela é convidada a sair de si para estar com, e então construir e edificar a vida. Bonito, né? Isso é muito lindo. Nossa Senhora, passei um mês decorando essas coisas todas para falar para vocês, com uma coisa de louco. Chega a dar lágrima nos olhos da gente. Muito bem. Vamos para essa realidade da evangelia, ou seja, uma comunidade que se centraliza em Deus e ali ela encontra o seu sentido. E aí nós vamos para a pedagogia e para a psicologia. Quando eu me abandono em Deus e quando eu me coloco diante desse Deus como meu criador e eu como sua criatura, eu encontro a minha identidade. E na minha identidade de filho, eu reconheço a identidade desse Deus como pai. E aí a dimensão do coração, de um coração que pulsa em sintonia com o coração do outro, de um coração de um Deus que é pai, que personifica, que individualiza o meu ser como filho. E eu buscando e me constituindo essa minha identidade de filho, eu sou capaz de transformar isso numa realidade, num sentido de vida. Lembrando Viktor Frankl, né, que pergunta constantemente nos seus escritos para nós qual é o sentido e qual é a razão da minha existência. Portanto, eu constituo, a partir desse encontro de um eu e de um tu, uma comunidade de fé. Deus, então, é membro que se revela. Ele é o Emanuel, Deus conosco, ele é o companheiro que salva. Ele me ensina os segredos e as dimensões de uma realidade fraterna. Pois bem, nesta realidade, existe uma mútua revelação de uma figura paterna, mas não de uma figura paterna isolada, mas que está em constante relacionamento. Um pai que cria, um filho que salva, um espírito que santifica. E então, essa dimensão criativa, salvadora e santificadora se manifesta e se revela através da relação. Eu volto para a figura da criança no colo do pai, ouvindo a voz desse pai, e através da voz desse pai, educando os sentidos e educando o ser para um segmento. Nesta educação para esse segmento é que vem a resposta que eu dou para este primeiro chamado. Essa resposta ela se dá em diferentes etapas. Um processo de encontro, um processo de enamoramento e
num processo de apaixonamento por esta realidade e então uma resposta. Eu me entrego, eu me consagro, eu me coloco a serviço. E nesta autenticidade da minha resposta vem a realidade da verdade. E é essa verdade que transforma a minha vida em santidade. Precisa, então, ser uma comunidade que esteja em plena união de amor. Mas veja, quando eu falo comunidade, primeiramente eu estou falando e reconhecendo que esse termo comunidade, ele é formado por pessoas. Então, o primeiro aspecto que eu preciso reconhecer é a identidade e a individualidade, e a pessoalidade, a subjetividade de cada ser humano, de cada pessoa ou de cada batizado, no nosso caso, de cada consagrado. Então, essa comunidade que é contemplativa, ela se revela e se manifesta em amor. Veja bem, eu não estou falando aqui da comunidade contemplativa, de uma comunidade monástica, de uma comunidade apostólica. O nosso pai fundador desejava que nós, dentro de casa, vivêssemos uma realidade de profunda comunhão com Deus, de tal forma que fôssemos contemplativos, mas a nossa contemplatividade, ela se revela na ação. Do mesmo jeito que eu amo esse Deus no sacrário, que eu contemplo esse Deus na Eucaristia, que eu contemplo esse Deus na liturgia, eu também contemplarei, amarei e servirei esse Deus na louça que eu estou lavando. Está virando pregação de noviciado, né? Eu contemplarei esse Deus, contemplarei viverei esse amor, por exemplo, no serviço ao pobre, no serviço ao excluído, no serviço ao faminto, e assim por diante. E aí eu me lembro daquela oração, né? Senhor, eu queria ser vestimenta para os nus, comida para os famintos. Essa mesma comunidade oferece um tempo total para estar com esse Deus de maneira individual e de maneira comunitária, né? Não basta ser apenas de corpo presente. É preciso que o meu todo esteja nesse Deus. E daí a profundidade da espiritualidade do nosso fundador, que desejava que nós vivêssemos de tal modo imbuídos e mergulhados em Cristo. E aí vem aqueles algozes espirituais de Palotti, quando ele dizia: meu Deus, que eu esteja em ti, que eu mergulhe em ti, infinitamente em ti, verdadeiramente em ti, profundamente em ti. E aí ele viajava na maionese quando ele entrava nos êxtases dele. Mas não por ele ser exagerado, não, porque aquela era a espiritualidade dele, aquela era a intimidade dele com o Criador. Existe também uma necessidade de cultivo de momentos de encontro dentro dessa perspectiva de contemplação, mas também esse silêncio não pode ser e não deve ser aquele silêncio do sepulcro, porque é um silêncio comunitário, são os nossos corações, né, cheios de vida, cheios de alegria, cheios de amor, que se calam diante do mistério e então, individualmente e comunitariamente, entram em sintonia, em intimidade com esse Deus. Comunidade que é capaz de concentrar a sua vida nesse Deus através de uma forma intensa, profunda, e que busca nesse Deus o essencial e o necessário para a sua vida. Porque também tem essas coisas, né? Hoje nós vivemos um mundo de tentações onde nós realmente sabemos o que é o essencial, mas às vezes nos deixamos vencer e nos deixamos seduzir pelo que não é necessário. E então vamos nos enchendo de penduricalhos por onde a gente anda, por onde a gente passa, e vamos nos tornando religiosos de aparência. Pois bem, essa palavra, esta evangelia, este evangelho, ele se revela a nós através dos sacramentos. E na realidade da vivência desta nossa fé, mediante a palavra e o sacramento, nos lembramos da definição do Catecismo da Igreja Católica, que nos define o sacramento como sinal eficaz da graça de Deus em nós. Sinal
porque ele revela aquilo que é eficaz, porque ele cumpre aquilo que ele promete. Essa é a eficácia. Quando Deus diz que esse é o meu corpo, este é o meu sangue, ele realmente cumpre e ele se entrega e se doa nesse corpo e nesse sangue. A comunidade, então, coloca a palavra de Deus num lugar de destaque na vida para descobrir qual é a vontade desse Deus e, então, qual é a meta dessa vivência dessa palavra. A vivência dessa palavra é tornar Eucaristia uma realidade vivida. E aí, se vocês me permitem, eu relembro o rito de ordenação sacerdotal, quando o bispo entrega a palavra nas mãos do sacerdote e diz, recebe a palavra de Deus, que essa palavra te ajude a viver o que tu pregas e pregar o que tu vives. Então, as duas realidades. E quando ele entrega o cálice, recebe o cálice com o vinho e o pão, para que tu possas conformar a tua vida com aquilo que tu vais celebrar, com a liturgia que tu celebras. Portanto, que tu celebres aquilo que tu vives, que é a vida de Cristo, e que tu vivas aquilo que tu celebras, que é o santo sacrifício. A vida do religioso, portanto, do consagrado, é chamada a ser, a viver essa dimensão sacramental e espiritual no dia a dia, seja em casa, seja fora de casa, seja no presbitério, ou seja na hora de lavar a louça e na hora de cuidar dos afazeres do dia a dia. A palavra de Deus, então, tem algumas funções na vida do consagrado. Primeiro, ela vai nos levar a conhecer melhor esse Deus. E conhecendo melhor a Deus, eu vou passando automaticamente por uma purificação de intimidade. Ela me provoca a experimentar melhor esse Deus. Ora, experimentar esse Deus é deixar que ele seja Deus e eu seja criatura. É deixar que ele faça o que ele precisa fazer. E eu nesta vontade dele, eu encontrar a razão e o sentido da minha vida. Volto na imagem da criança nos braços da mãe e do pai. É nos braços da mãe e do pai que a criança encontra a sua identidade. E quando a criança se rebela contra esse pai, ela automaticamente perde a sua identidade. Ou quando nós nos rebelamos na nossa vida espiritual diante desse pai, nós perdemos a nossa identidade. Nós maculamos esta identidade. Pois bem, reconhecer esse Deus que é amor é uma grande dificuldade hoje, porque nós falamos muito bem dessas experiências, mas enquanto realidade vivida na vida dos outros. Um dos meus sofrimentos na vida religiosa hoje tem sido isso, porque nós aprendemos um monte de coisa e realmente nós temos uma riqueza dentro da teologia da vida consagrada e dentro da espiritualidade mesmo cristã, dentro da vida da nossa igreja, que nós acabamos por tornar isso uma rotina. E muitos religiosos, e aí eu bato no meu peito, porque eu morro de medo, caiu no stand-by, caiu na rotina do trem. Se o vagão puxa para a direita, eu vou para a direita, porque nada perdeu mais sentido. Perdeu aquele elan vital, perdeu aquela alegria, aquela realidade de força, de vontade, de criatividade, justamente por isso. Por querer, às vezes, ser no lugar, de querer ser pequenos deuses no lugar de Deus, por quê? Porque inflamos o nosso peito de orgulho, porque sabemos alguma coisinha a respeito de palavra, de espiritualidade, de direito canônico e liturgia. E nos esquecemos de que nós somos barro, nós somos de carne e osso, e é justamente esse barro que Deus quer trabalhar. Por isso eu escolhi a vocação de Mateus. Jesus não perguntou o que Mateus fez. Jesus perguntou não, Jesus disse, segue-me, eu te escolhi, vem.
E ele foi. E foi almoçar na casa dele. Esse Mateus é cobrador de impostos? Esse Mateus é um ladrão? E ele vai almoçar com a casa desse povo? Aí veio o Chiquinho e diz para nós que a igreja precisa ser um hospital de campana. Dentro desse conhecer a Deus, desse experimentar Deus, vem a necessidade de uma resposta e de um culto autêntico. Culto autêntico é o culto que alia ou que equipara a oração e o trabalho, e o serviço. Não venha querer dizer para mim que esse povo que reza latim, que esse povo que vive enchendo o bucho de ossa todo dia, esse povo vai para o céu, mas não é capaz de dar banho num leproso, não é capaz de dar comida para um faminto, não é capaz de ir lá trocar a fralda de um velho não, as duas coisas têm que estar equiparadas, porque esse não é o evangelho que eu conheço. E essa também, eu acho que não é a vida consagrada que Deus pensou para nós, não. A comunidade busca, então, perceber quais são os sinais dessa redenção. Os sinais dessa redenção é o nosso esforço, é a nossa luta, é o nosso processo de conversão do Mateus velho, do cobrador de impostos, para o Mateus generoso, para aquele que é capaz de restituir metade dos bens, se ele magoou, se ele machucou, ou se ele feriu alguém com as suas atitudes hipócritas ou com os seus pecados. Pois bem, diante dessa realidade de evangelia e de koinonia, o que dá sentido a tudo isso tem que ser a diaconia, tem que ser o serviço, porque senão é uma fé de lata vazia, de muitas palavras, de muitos ritos, de muito teretetê e pouca prática. Mas veja bem, também não adianta a gente cair numa escravidão, né? De só fazer, e depois esquecer do essencial, que é a vida de oração. Para concluir, eu diria o seguinte: esse chamado que Cristo fez ao Mateus, que Cristo fez ao Lino, que fez ao Wagner, a Selene, a Mônica, a Maria, José, o Marcos, que fez para nós que somos consagrados, ou para nós que somos leigos a serviço do Evangelho, ou para nós que somos um casal cristão, esse chamado tem alguns pontos que a gente precisa repensar. O primeiro ponto é respondermos essa pergunta: quem foi que chamou? Cristo. Se foi Cristo que chamou, ele vai dar a graça e ele vai mostrar o caminho para que eu possa viver essa santidade com alegria na palavra, no evangelho. Essa alegria precisa ser voltada para a minha comunidade, aonde eu vivo, aonde eu constituo a minha identidade como filho, como irmão, como membro dessa comunidade, revestido do carisma do meu fundador, e isso se manifesta, me joga, me lança, me torna trombeta evangélica, como o Palotti queria, em uma diaconia, em um serviço. E esse serviço, então, é o que vai caracterizar a minha santidade. Veja bem, serviço não é o ativismo pelo ativismo. O serviço precisa estar fundamentado na palavra, na oração, na comunidade e na vivência dos sacramentos. Pois bem, se Cristo chama, chama para quê? Ele chama para viver com Ele. E mais do que isso, viver com Ele me impulsiona a um outro passo, viver como Ele. Aí a porca torce o rabo. Porque viver como Cristo me leva a pensar os meus votos ou as minhas promessas, que não é só pobreza, não é só castidade e não é só obediência. Tem um povo que, quando está em crise, inferniza a vida de todo mundo se está usando uma sandália, se está usando um brinco, se está usando um shampoo ou um perfume. E o resto? Pois bem, esse segmento, como Cristo dentro de uma comunidade. Essa comunidade é a minha comunidade, é a comunidade que você está, que não é a melhor comunidade, que tem uma outra irmã que talvez seja meio atrapalhada da cabeça, mas é a sua comunidade. E é lá que você é convidado e chamado a se santificar.
Eu vou aproveitar e fazer a pergunta para o Lino, porque tudo isso que ele coloca são realidades que a gente enfrenta, né? E, de um certo modo, nós, como Vida Consagrada, a gente é testemunho para a juventude que a gente encontra, que a gente trabalha. A pergunta que eu faço a você, Padre Lino, não digo aqui porque a maioria de nós somos já religiosos, estão participando aqui, mas para um jovem, se você fosse dizer hoje, como reconhecer esse chamado de Deus nesse mundo tão conturbado que nós vivemos hoje? Essa questão Eu, das mídias, né, que ela vem assim sobrecarregada e cada vez mais exige do jovem estar sempre conectado. Como é que ele consegue perceber esse chamado no seu dia a dia diante de tudo isso? é, e aí eu já quero aproveitar e pedir perdão, porque eu fui na linha que eu tinha me proposto e depois eu acabei desviando um pouquinho e agora você me puxou para aquilo que porque você acabou mencionando. Eu estou falando a manhã inteira como se eu estivesse falando com os religiosos de 20 anos de vida consagrada, mas a proposta é justamente para, né, não para desanimar, mas para animar. E é justamente a partir daí que eu quero seguir. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade que aparentemente apresenta muitas tentações de prazer, de alegria, de cores, de vibração, de tudo. Ninguém se iluda, né? Eu gosto de ser, a gente tem que ser muito claro. Não se iluda que você, optando pela vida consagrada e decidindo por seguir Jesus Cristo, você não vai morar com anjos, você não vai morar com pessoas santas, você vai morar com pessoas piores que você. Mas como reconhecer o chamado disso tudo? Observe na sua vida o que é que não está bem, o que é que está faltando. Você tem seu trabalho, você tem seu estudo, você tem seu namoro, seu affair, né, tem as amizades e tudo, mas tem alguma coisa que não está bem, está faltando alguma coisa. Claro que está faltando. Está faltando o sentido primeiro da sua vida. O sentido primeiro da sua vida, da sua não, da nossa, é Cristo. E não adianta querer preencher ele com qualquer outro cacareco, não vai resolver. E por isso que eu digo que nós vivemos num mundo, como diz Bauman, um mundo que ele é muito volátil, ele é muito líquido, ele é muito insustentável por ele mesmo e é muito sedutor. Porque o que nós mais vemos hoje é a teoria e a realidade da descartabilidade. Não está bem, eu cancelo. Criticou, eu aperto o botão aqui, ó, cancelo, não quero mais ver você. Isso não gera homens e mulheres maduros. Isso gera pessoas inconsistentes, pessoas vazias, que não se deixam confrontar e não têm coragem de enfrentar nada. E o que nós queremos, a proposta que a vida religiosa quer fazer para você é: o que você quer da sua vida? Porque Deus tem uma proposta para você. Essa proposta é santidade. Mas eu não gosto, sabe, gente, dessa santidade e muita casquinha, assim, pequeno, sabe? Essa santidade muito. O povo, com Nossa Senhora, pode ver as imagens de Nossa Senhora que a gente vê por aí, é tudo de uma Nossa Senhora tonta, com ar bem bestalhada, e ela não foi nada disso. Ela foi uma mulher forte, delicada, suave, amorosa, mas ela foi forte, porque quando o anjo anunciou, e ela teve que responder o sim, lá no coração dela, ela sabia que ela corria risco. Quando começou o recenseamento e ela percebeu que o Herodes queria pegar o filho dela e queria matar, ela não ficou simplesmente sapateando, fazendo escândalo, fazendo birra, dando showzinho, como algumas dão por aí, alguns dão por aí, quando vem uma proposta de mudança, ou de transferência, ou de exigência, ou quando, né, a aposentadoria precisa ser devolvida, aí a casa cai. Ela simplesmente pegou o filho, subiu em cima do jumento e, ó, partiu. Quando o filho estava no Calvário, quando estava na Via Crucis, ela foi a mulher que se desesperou, que saiu xingando, brigando, e brigando com o José, não ia, coitado do José. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei para você. Não. Ela aguentou firme do lado do filho até o último suspiro na cruz. Então, Maria é um modelo de consagrado por causa disso. Mas também tem que levar a vida a sério. Porque quem
se nós não somos religiosos aqui e formos lutar pela vida lá fora, pode se preparar, que a vida lá fora ela é cruel também. Então, assim, nesse sentido, eu volto na pergunta inicial. O que você quer da sua vida? Porque se você quer buscar a felicidade e se o sentido da sua vida é Cristo em primeiro lugar, de verdade, não com ideologia, mas de verdade, então venha, e nós temos um Cristo para mostrar para você. Mas não é um Cristo cheio de fantasia, viu? É um Cristo real. Eu sou meio cético nesse sentido. Tem que ser claro. E a vida consagrada é preto no branco. Obrigado, irmã, pela pergunta. De nada, só para, antes de repente alguém mais quer fazer pergunta, só uma contribuição com você, Lino, que isso que você fala é uma realidade que a gente vê, né? A gente às vezes pode imaginar que a vida religiosa ela é só fantasia, ou melhor, só felicidades. A gente também passa por situações complexas como diz o outro, somos seres humanos, né? Que nós choramos, que sentimos, que nós também temos as nossas dificuldades. Porém, a gente tem que olhar que dentro desta caminhada, a gente tem um encontro com esse Cristo, podemos dizer assim, real, na pessoa do mais pobre, das pessoas que necessitam de uma escuta, que muitas vezes as pessoas não querem que você só fale, mas que você a escute, que você possa consolá-la. Então, também, esse chamado, é por aí também que a gente pode, de repente, descobrir o chamado, ajudando o outro, ajudando de modo especial aqueles que mais necessitam. Não é só doar o que eu tenho, mas doar o seu tempo, a sua vida, para estar colaborando com essas pessoas também, né? Exatamente, irmã. E assim, nossa vida também é repleta dos nossos encontros. E quando eu dizia que a nossa identidade se constitui quando nós nos expomos a viver a fraternidade, apesar das dificuldades que essa fraternidade exige, é a minha identidade de cristão, de religioso e de palotino que se constitui a partir desse encontro. E aí é nessa fraternidade que a gente aprende a rir da própria tragédia, a gente aprende a rir também, né, das dificuldades do outro, mas tudo num espírito fraterno, num espírito de vida, de comunhão e de fraternidade. E claro, né, eu hoje não consigo imaginar minha vida fora da minha comunidade, fora dos meus, porque foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu aprendi, foi essa comunidade que me acolheu, que me deu formação para que eu pudesse servir a Cristo na igreja, na província, na comunidade. Hoje, como provincial, amanhã ou daqui a um ano, se Deus quiser, né, como um sacerdote normal, com as minhas missas, com as minhas crianças, com as minhas velhas, com os meus jovens, e aí vai, até o dia que papai chamar. O dia que papai chamar, estou pronto. Mas não precisa ser hoje, não. Tô pronto. Boa noite a todos. Hoje eu estou mais no ouvinte, né? Eu sou leigo, né, na caminhada, né? E hoje eu estou aqui aprendendo mais um pouco aí no aprofundamento dessa vida consagrada aí de vocês, aprendendo, né, com vocês cada vez mais. Então hoje está sendo o primeiro dia, né? Então está sendo um dia muito importante para a gente seguir aí nessa semana. Fico feliz, sim, de estar participando. Tomara que eu consiga participar outros dias. Que bom, que bom. Nós também ficamos felizes. Você é de onde, Aloysio? Sou de Niterói, Rio de Janeiro. Ah, tá. Hoje eu e minha esposa estamos de frente aqui à pastoral familiar e estamos na paróquia com o diácono Bruno Bauer. Ah, legal. Ele vai estar falando conosco essa semana. Isso aí a gente se fala, né? Eu tenho um contato dele, e estou aqui um pouco direcionado por ele, que eu vi no status dele essa semana. Bem-vindo, tá? Aloysio, uma das coisas mais lindas que eu já aprendi com os casais foi a dimensão do diálogo. O matrimônio, ele só constitui quando o casal verdadeiramente vivendo o encontro da palavra, o encontro da relação comunitária, familiar, e o encontro na comunidade, vive essas três dimensões quando ele se coloca um diante do outro
e é capaz de dizer, olha, o meu sentimento em relação àquele acontecido ontem foi esse. Porém, eu me proponho, a partir de hoje, a fazer isso e isso para melhorar o nosso relacionamento. E como eu tenho visto casais cristãos, sabe, que têm nos ensinado, enquanto vida religiosa, a viver essa dimensão desse diálogo no respeito. E assim, é muito bom ter vocês aqui hoje dando esse testemunho, de que a santidade não é exclusividade só de padre e de freira. A santidade e o chamado a viver o matrimônio como vocação é para todos. Você na vida matrimonial, nós na vida religiosa, na vida consagrada e na vida presbiteral. Qual o nome disso? Intersacramentalidade. Aliás, mais do que isso, qual é o nome disso aqui que nós estamos vendo nessa tela? União do Apostolado Católico, onde todos, homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, casados, solteiros, consagrados, quando eles estiverem com o único objetivo de viver o evangelho, de viver a koinonia, a comunidade, e viver a dimensão do serviço em busca de um reino, um só rebanho e um só pastor. Padre Lino, é exatamente isso que a gente percebe na caminhada, né, de casar, como casal, esse amor, né, que a gente, como o senhor falou aí, esse amor de Cristo, né, que você acaba deixando ele te seguir, te dando os caminhos e você enxergando a graça e você vai apaixonando cada vez mais pelo serviço em comunidade, né? Há 10 anos atrás, eu e minha esposa aprofundamos um pouco mais entrando no encontro de casais e hoje, graças a Deus, estamos de frente neste momento, a pedido do nosso padre, com a pastoral familiar, mas encontro de adolescente, tipo assim, como o senhor colocou, o servir em comunidade faz com que a nossa vida seja muito mais feliz, porque é através dali que a gente convive com Cristo, né? A cada serviço, a cada momento. Uhum. E isso é a santidade da vida, né? Santidade não precisa grandes fórmulas, não. Viva a palavra aonde Deus te colocou no dia a dia. Viver a palavra significa viver a sua fé com o pé no chão, né? E saiba anunciar com a sua ação esse Cristo, e você vai ver que a leveza, né? Eu gosto demais desta realidade. Santidade também é leveza de vida, né? Sem ser peso na vida dos outros, né? E sem transformar o outro no meu purgatório. Estamos aqui na Argentina. Argentina, como estão? ¿Tá bien, sim? Eu com a irmã Carmelina. Muchas gracias, sí. O meu espanhol é muito lindo, hermoso, ¿sí? La verdad que sí. ¿Cuándo van a venir por acá? Me basta un convite. Está hecho la invitación. Oh, Madre de Dios. Logo irei. Bueno, gracias. Bueno, né? Sim. Eu dei risada aquela hora quando o senhor falava, padre, na questão do bode, né? A gente procura um culpado, mas o que eu queria fazer uma colocação a respeito da santidade, de um tema que nós falávamos em sala de aula esses dias, e um grande desafio que a gente sente enquanto juventude, né, ainda jovens, é estar presente no presente, porque às vezes essa realidade que nós vivenciamos um pouco online, um pouco presencial, querendo a gente está aqui no computador, mas o telefone está do lado, a gente está pensando em alguma outra coisa. Às vezes o grande desafio é estar presente por inteiro no local onde estamos. Então, o grande chamado a ser santos é estar presente, consciente daquilo que eu estou fazendo, com convicção, com todo o meu ser, né? Olha que bonito. Isso que o senhor coloca sobre a santidade é algo que eu, né, procuro vivenciar todos os dias, porque preciso renovar e estar atento, porque a gente esquece, né? E a rotina, a correria, às vezes faz a gente ter atitudes que
que não condiz com o nosso ser, com aquilo que nós optamos, assumimos diante do altar, Sim. diante do Senhor e diante da comunidade. Mas bem interessante a sua colocação, gostei muito. Não, e eu vou dizer para você que isso me custou muito caro, porque eu estou aqui falando para você, mas quem me conhece sabe que eu sou agitadinho por natureza, pregado numa cadeira, ficando Eu falando achei para que o senhor nada ia aqui. fazer de pé, assim, mostrando os braços. O senhor me surpreendeu essa noite. Não, mas você não sabe o desespero que está aqui para cuidar da tela, do teclado, da Bíblia e do telefone. Mas essa é a realidade que nós vivemos hoje e que nós somos tentados a cada dia. E essa realidade ela pode nos engolir. Por isso que essas coisas que a gente está fazendo aqui, muita coisa que eu estou falando aí, vocês já escutaram um monte de vezes nos cursos da vida por aí. Mas a gente precisa relembrar. Já dizia um padre bem chato que eu conheci na minha formação, foi formador meu. O homem é o ser que esquece. Não, e A depois gente do Covid, esquece. a maioria do povo esquece mesmo. Depois E da a Covid, maioria depois do Covid piorou mais ainda, né? Exato. Irmã Maria Cleusa, irmã Cleusa, você está com cara de que está com vontade de falar alguma coisa. Não, estou aqui quietinha, escutando, tô refletindo na sua fala, porque aquilo que tu tens colocado é bem real dentro da nossa caminhada e da nossa vida, aquilo que a Aline também colocou ali, né? O quanto é importante a gente estar atento àquilo que a gente vive no momento, né? E eu comentava com a Aline até na semana, foi domingo, eu passei numa floricultura para pegar uma flor para minha mãe, que estava de aniversário, e lá eu encontrei uma atendente lá do balcão, e como eu pedi a nota em nome da congregação, ela disse, vocês são das irmãs? E eu falei, sim, e ela perguntou, você é irmã? Eu falei, sim, sou irmã. E aí ela disse que também queria ser irmã, e ela é natural de São Paulo, morou muito tempo no Rio de Janeiro, e agora ela está aqui em Santa Maria. E aí eu disse, por que você não foi irmã? Disse, agora é muito tarde para eu ser, tá? Com 54 anos, mais jovem do que eu ainda, né? E aí ela disse, ninguém me chamou. Nunca ninguém me chamou. Naquela época não era costume falar de vocação como estão falando agora. E eu comentei com as irmãs que estavam comigo no dia, depois com a irmã Aline, o quanto isso toca o coração. Realmente, talvez falta isso, a gente estar atento também e colocar, chamar e ver, né? Eu penso que é um trabalho que a nossa paróquia agora está fazendo bem bom aqui, né? A Aline está bem integrada, de fazer isso, de estar olhando um pouco. Nós no colégio também, aliás, esse é o primeiro ano que a gente fala mais de vocação, de falar desse chamado, quanto é importante. Não, a senhora sabe que a maior dificuldade que nós temos hoje é de convencer, eu estou falando da realidade masculina, é de convencer os meus confrades de que os promotor vocacional da província tem que ser cada um de nós. A gente tem vergonha de chamar um rapaz, um adolescente, um jovem, a gente tem vergonha de convidar ele para ser padre. Parece que tem vergonha da vocação que escolheu, que decidiu seguir, não é? E isso é falta de quê? Falta de pertença, falta de comprometimento, ou então está arrependido da vida que escolheu. Eu não me conformo. Eu saio por aí convidando Deus e todo mundo. Tudo bem que de vez em quando... Não importa, gente. Olha o chamado de Mateus, a gente já olha para o jovem julgando. Aquilo não presta, aquilo é isso, aquilo é aquilo outro. Não, deixa Deus agir no coração daquela criatura. Tudo é possível e nós parece que não temos fé. É uma coisa de louco. Mas, padre, acho que uma coisa que você ia falando, que me chamava muita atenção, sobretudo no chamado à santidade, é a pertença e a permanência, né? Porque a gente pertence a um lugar, quando a gente se encontra, a gente pertence àquele lugar, e a gente precisa pedir a Deus e na dinâmica vocacional do chamado à santidade, o permanecer nesse lugar, né? Para que a gente consiga ir fazer esse processo, esse caminho até o fim da vida, se assim for aquilo que Deus vai que Deus nos convida a viver, né? Com certeza no meio de tantas intempéries,
a gente vai se deparando com os desafios, com as dificuldades, mas se a gente vai entendendo, né, essa voz de Deus que chama a esse caminho de santidade, a gente vai tendo a oportunidade uma vez chamado também, desejar permanecer até os últimos tempos. Mas essa é interessante, essa dinâmica da graça, né, do sentir-se chamado, do permanecer nesse chamado, para poder gerar e viver essa santidade. Porque a gente vai gerando santidade também no meio do povo, né? Onde a gente está, a gente gera santidade sendo santo, vivendo... E no nosso caso apostólico, filho, se não for no meio do povo, é qualquer outra coisa, menos santidade. E assim, nesse sentido, eu sou meio bruto por causa disso, sabe? Mais alguma pergunta ou colocação, gente? Não quero, esse silêncio ali. Claudineia, como é que é o nome dessas adolescentes que estão aí do seu lado, filha? É com prazer que eu as apresento. Aliás, vou deixar que elas se apresentem. Ah, isso mesmo. Fala, meu bem. Claudência. Ah, irmã Claudência. Isso. De onde, irmã? Eu sou natural de Caxias do Sul. Mas que barbaridade. E estive em Moçambique 17 anos, agora estou aqui em Itapejara. Ah, Itapejara. E a outra mocinha que está aí do lado? Irmã Cleiva Secrete. Ô, irmã, tudo bem? Irmã do Padre Valdemar Secrete. Ô, gente, olha, toda gente... Ave Maria. Eu fiquei Só também... nada. Fiquei 15 anos também em Moçambique, trabalhando lá. Me senti muito bem. Gente. Se eu pudesse voltar, eu ganharia uma graça. Pois Essas mocinhas, viu, Padre Lino, completaram a recém 82 anos, a irmã Claudência, a irmã Cleiva, 81 anos de vida. Benza a Deus, hein? E essas mocinhas estão fazendo promoção vocacional, não deu tempo de eu divulgar, mas hoje fomos na escola marista aqui, elas falaram da missão em Moçambique, dançaram, precisa ver. E isso aí é muito interessante, quando a gente vai mostrando o rosto da comunidade, que a comunidade tem um rosto real, né, que vai além de uma informação estática, né? Vai além de um card que a gente coloca na rede social, mas quando a gente coloca o rosto dos irmãos, das irmãs, falando sobre vocação, chamando as pessoas a essa vocação, é esse chamado que o Padre Lino falava, essa vergonha que a gente vai tendo, a gente vai conseguindo vencer e dizendo para as pessoas que sim, é possível viver esse chamado, sim, é possível, tem espaço, tem lugar. Espaço não, tem lugar para que as pessoas vivam. Então, olhar para a irmã Claudência, é isso? E a irmã, perdão, irmã, esqueci o nome da senhora. Cleiva, né? Com tantos anos de idade, mas, sobretudo, com tantos anos de missão, vai também despertando no coração das pessoas o desejo de, nossa, se elas estão até hoje, então eu também posso estar, né? A gente olha muitas vezes para a velhice de uma forma, não tem mais o que dar. Pelo contrário, tem muito o que dar. Pelo contrário, tem muito o que dar e muito a fazer. Imagine só, as irmãs foram falar da vocação, chamar as pessoas para conhecer o Cariza Palotino, falaram da missão em Moçambique, passaram muito tempo e ainda fizeram o quê? Com os limites que tem do tempo, vamos dançar, que vale a pena. E isso com certeza chama a atenção, sobretudo dos jovens. Né? Meu Deus, por que elas estão... Elas podiam estar em casa, muito tranquilas, mas estão aqui, batendo na nossa porta, dizendo assim, vale a pena, venha comigo. Né? É muito bonito ver isso, né? Sobretudo nos irmãos mais antigos, né? A gente assim, os irmãos mais velhos, não, mas os irmãos mais vividos, né? Que nós, né? Que já viveram bem mais que nós, que já se deram, se ofertaram na missão muito mais que nós,
e que a gente está olhando para eles para um dia chegar lá. Quem dera a nós chegar nos 80, né? Já diz a palavra que os mais fortes talvez cheguem aos 80, elas já chegaram. Mas chega rápido, chega rápido. E chegaram com alegria, né, Jorge? Muito. Exatamente, chegaram com muita alegria. Graças a Deus. Lá em Moçambique saiu 3 padres palatinos. Olha que benção. Olha aí os frutos da vida missionária. Não, ela exagerou, não houve dança. Nós só cantamos um canto assim, de um amigo que mandou uma estrofe. Eu acredito que nem uma chacoalhada no esqueleto não deu, eu acredito, pode deixar. Foi só assim. Não foi rasqueado, nem vaneirão e nem forró, mas teve gestos, né? Já está valendo, já está valendo. É isso, padre. Mais alguma coisa? É isso, Jorge. Minha gratidão pelo convite. Fala, minha querida. O noviciado se manifestando. A força da juventude agora. Sim, partilhando um pouco daquilo que o senhor falava, né, sobre as 3 dinâmicas: evangelia, diaconia e coinonia, sim. Quero partilhar um pouco acerca das 2 irmãs lá, a irmã Claudência e Cleiva. Eu as conheci enquanto eu era criança, então a vida delas, né, eu posso dizer que tiveram essas 3 dinâmicas. Elas se colocaram ao serviço do pobre, dos doentes. A irmã Cleiva cuidava dos doentes lá. Então, aquele Jesus que vai ao encontro daqueles que sofrem, né? Jesus veio não para aqueles que estavam sãos, mas sim para aqueles que estavam doentes. Então, a vida delas me atraiu, né? Para eu poder seguir também esse Jesus. Graças a elas que estou aqui também. Então, muito obrigada a vocês que me inspiraram a chegar até aqui. Que lindo! Nossa, parabéns, viu? Maravilha, que lindo. É a vida acontecendo, né? Graças a Deus. É isso, padre. Minha gratidão, então, à irmã Silene, viu, irmã? Minha admiração pelo seu trabalho, pela sua animação. O meu pedido de perdão se eu falei alguma bobagem que escandalizei alguém, mas é o jeito da madeira. Obrigado, Jorge, pela paciência de me ensinar a mexer nos negócios aqui. E que Deus abençoe cada uma, e cada um no seu trabalho, na sua missão, aonde Deus lhe chamou. Minha saudação muito carinhosa, que emoção falar com tantas comunidades aqui e fora do Brasil, nos estados também. Que coisa maravilhosa que é a nossa união, viu? Que São Vicente Pallotti, que é a Rainha dos Apóstolos, esteja realmente em cada casa, em cada comunidade e no coração de cada uma e cada um que aqui está. Amém. Graças a Deus. Sim, agradecer ao padre Joselino por nos ajudar nesse primeiro dia. Fico alegre porque o senhor sempre, quando está presente, faz a gente rir, mas também, ao mesmo tempo, faz a gente refletir sobre a caminhada. Então, muitíssimo obrigada. É um prazer tê-lo conosco. Agradeço a participação das irmãs que estão no Brasil ou que estão fora, aos jovens, às pessoas que estão aqui presentes. Nosso muito obrigada. Isso me faz recordar, a gente pergunta, nós estamos em poucos? Não. Nosso fundador sempre pensava assim, não é a quantidade, mas sim a qualidade. Então, acho que os que estão aqui é que buscam a qualidade. Então, mas muito obrigada por vocês estarem conosco, de modo especial você, Jorge, também como leigo, é uma alegria trabalhar com você, porque você traz essa inspiração para a gente não desanimar. E a gente está tentando evangelizar também através dos meios de comunicação. Também é a nossa missão. Então, muitíssimo obrigada. E a gente vai se encontrar amanhã novamente aqui, no mesmo bate-canal, na mesma bate-plataforma, podemos dizer assim, né? Exato. E aguardando, de repente, convidar mais jovens, para, de repente, estar participando conosco, tá bom? Muito obrigada, Jorge, por hoje. Amém. Gente, então, reforço o que a irmã Silene acabou de dizer. Né? Antes disso, obrigado, Padre Paulino. O senhor me surpreendeu. Confesso, quando eu vi a sua foto, eu disse, nossa, ele é uma pessoa bem séria, né? Vai ser aquele negócio assim, bem catequético. Não que não tenha sido, viu, padre? Foi sim.
mas aquela coisa assim bem séria, pelo contrário, descontraiu bastante, e isso é fantástico, né, dentro da vida consagrada, essa dinamicidade. Então, muito obrigado. Endosso o que a irmã Sirlene falou, vocês receberam no WhatsApp de vocês um linkzinho para poder se inscrever na Semana Vocacional. Eu sugiro que vocês enviem para os vocacionais, né? Para os vocacionais das casas de missão de vocês, para os jovens, para as jovens, para as famílias, né? Para que as pessoas consigam participar mais e melhor também nesses próximos dias. Nós temos atividade até sexta-feira. Então, para que a gente consiga alcançar mais gente ainda com essa qualidade que bem falou ali a irmã Sirlene, tá certo? Esse vídeo está gravado, a gente vai seguir com ele e com os próximos para edição. Gratidão a todos pela participação ativa, né, dentro da nossa noite de hoje. Amanhã a gente espera todos nesse mesmo bate-canal, como já bem disse ali a irmã Sirlene, às 20 horas. A gente vai abrir a sala um pouco antes para que a gente consiga fazer os ajustes, né, ajustes de som, de vídeo, e seguimos amanhã. Deixa eu só lembrar quem é. A Renatinha amanhã, é uma leiga. Então, amanhã, encontro com a Renata, né? Às 8 da noite, se Deus quiser, todo mundo aqui, tá certo? Então, Padre, a bênção de Deus sobre nós, por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe, Rainha dos Apóstolos e de São Vicente Pallotti, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.